Bom dia! Está no ar o programa Bom Gourmet. Quem está conosco é o Júlio Mocuno, que já esteve no Bom Gourmet passado. Obrigado pela sua presença, Júlio. Agradeço. O Júlio é meu mestre aqui na área de alimentação sadia no sentido de pratos aqui orientais, né? Então o Júlio vai fazer uma salada para nós, uma salada primavera, que na verdade chama-se... Salada Harusami. Harusami, você viu que nome fácil, né? Harusami. O que quer dizer Harusami? Haru em japonês é primavera. Haru. Harusami é salada primavera. Salada, então tá aí, ó, salada primavera. Que é uma salada que ele vai falar um pouquinho dos ingredientes aqui da salada e depois nós vamos começar a fazer. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a primavera em si, no que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Bom, para vocês terem uma ideia, para montar todo esse aparato aqui, para fazer o programa, já foi uma demora danada, porque são muitos detalhes que a gente... É fácil de fazer, mas são detalhes que a gente tem que acompanhar aqui para fazer esse prato. Como todo prato oriental tem uma primor assim de se fazer bastante grande. Então, bom, quais são os ingredientes da salada aí? Não, primeiro é uma salada de Harusami, é uma salada à base de macarrão. Macarrão de arroz. E o arroz é extremamente leve, então na primavera já começa a iniciar o tipo de alimentação mais leve. Porque no inverno a gente come aquelas comidas mais suculentas, porque o próprio frio precisa. Mas como começa a esquentar, a gente já vai entrar para comida mais leve. Ok, então o macarrão... Esse primeiro é o macarrão de arroz. A salada primavera, ela tem essa característica por ser colorida. Então, os ingredientes que a gente vai colocar, sempre tentar compor as cores. Aqui no caso a gente vai usar o pepino para dar o tom verde e a alface também. O alaranjado vem da cenoura e mais o canicama, que a gente usou um canicama à base de salmão também. Ele tem uma cor alaranjada. Nós vamos fazer uma omelete que vai dar o tom amarelo no prato. Então, fora isso, tem uma coisa que é tipicamente japonês, que é a alga. A alga. A gente vai colocar a alga seca. Aqui nós vamos colocar, quer colocar já na água? Vamos colocar na água. Aqui, já põe aí? Põe. Então, vocês vão ver como que isso daí vai crescer, né? Então, olha, a gente põe na alga seca. A gente põe deixa na água, aqui, e aí ele vai deixar hidratar. E ela vai ficar bonitona. Então, ok, vamos lá. O propósito desse prato é justamente você ter a questão do colorido que é ligado à estação. Porque quando a gente fala em primavera... Quer ir fazendo? Cortando? Isso. Senão nós vamos falar, daqui a pouco a Larissa vem com uma placa assim. Olha o tempo. E a gente não fez ainda, mas pode ir falando. Então, você vai cortar primeiro os legumes? Primeiro eu vou cortar os legumes, tem um cortador já específico para isso, né? É um cortador que a gente usa mais na cozinha japonesa, que ele, só para ter uma ideia, vamos falar um pouco da cenoura aqui. Ele corta e já faz aquela... Já faz. Aí você vê que esse aqui, ó, você vê que já tá um fiozinho, né? Olha aqui, ó. Você pega um que ele acabou de cortar, ó. E já, ó, sai em fios, ó. Sai em fios. Prontinho pra você fazer uma omeletada bonita, ó. Olha, belezinha. Então, aí você tá falando da primavera, quando você corta. Então, a primavera é uma estação que quando a gente fala em primavera, o que a gente já lembra na hora? Flor. E o que os chineses, na medicina chinesa, pedem para fazer? Colocar justamente o que acontece na natureza para dentro do nosso corpo. Sim, dá aquela sinergia ali. Como flor lembra aroma, cheiro, lembra também cor, então nós vamos justamente colocar sabor e cor para dentro do nosso corpo. Então vamos. Então essa é uma. Esse é um dos ingredientes. Tá. Pode pôr aqui nesse pratinho bonitinho, cara. Olha aqui, ó. Acabou de hidratar, ó. Olha o tamanho que ele... Olha aí. Olha que tava sequinho, ó. Já tá hidratando, né? Então... Beleza, vamos deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho para... Agora vem o canim. O canim tem canim que é facinho de cortar. Basicamente a gente corta porque ele já vem meio desfiando, então é só abrir aqui e já tá desfiado aqui. Então canim. Bom, basicamente, agora vamos preparar o molho. O molho, a gente aqui tem o shoyu, tá? Mas o ideal seria assim, a gente tem alguns cuidados, porque às vezes... Esse que é que nós estamos Esse daqui é o sake mirim. Sake mirim que é próprio, é o sake próprio para culinária. Para culinária. Ele é beber, né? Esse aqui não dá para beber porque ele é próprio para preparo de prato. Ele é meio adocicado,
né? Pelo próprio processo de saquê, Ok. ele deixa... Então a gente usa duas, mesma Quanto medida. depois? A mesma medida. Quantos do ml cho- mais ou menos a gente fez? A gente vai fazer em função do prato, às vezes a pessoa pode fazer um quarto de xícara com um quarto de xícara, mas se quiser fazer uma quantidade, Tá, mas sempre então a vai, ideia É a mesma basicamente... quantidade. Tá, é a então já mesma. foi o show e o saquê. Show e o saquê. Aí Que mais? vamos colocar o óleo de gergelim Óleo e um de pouco de gergelim, açúcar. Mas isso é antes de colocar o óleo, vamos colocar um pouco de açúcar. Açúcar mascavo. Isso. Tinha umas colheres ali, ó. Tá. Açúcar Aqui a gente mascavo. tem um açúcar mascavo para dar uma Estamos fazendo agora o adocica. molho que vai acompanhar essa Só um salada pouquinho, porque primavera. o Tá, açúcar saquê, mascavo, só um o saquê pouquinho. mirim também, ele Já já é tem adocicado. adocicado, então é só para dar uma Depois que você vai acertada. pôr o azeite de Isso. Esse aqui é o óleo de gergelim. óleo de gergelim. Olha, mais cheiroso. Óleo Esse de é muito gergelim. bom. Quanto você põe? A gente, na verdade, o molho assim, a gente até agrega um pouquinho mais. Se quer um pouco mais cheiro de Então, óleo de pouquinho gergelim, só. pode colocar mais. Isso. Ele E é aqui forte. vem também o limão. Limão. O pessoal tava brincando aqui se tinha segredo de cortar limão, realmente tem. Tem. Normalmente a gente corta aqui no meio, mas a gente deveria, na Longitudinal, verdade, assim. longitudinal, porque aí facilita E você pega todas as propriedades dele de cima a baixo. de ponta a ponta em termos tá de vendo como eu tô energia, tá? sabendo? Ah, E aqui para espremer também fica mais fácil, ó. Você vê que não fica aquela parte parada, né? Então, um pouquinho meio de- limão, um pouquinho menos de meio limão. um pouco menos de meio limão já dá. A gente pode... E o gengibre extremamente ele um pouco. raspa um pouquinho, Tirar a casquinha. tira a casquinha aqui. E Nossa, aqui, pode falar, pode falar. tá. E aqui a gente vai usar um ralador próprio de gengibre, tá? Que é mais fininho. Que é um mais fininho e ele não é vazado. Esse que é o interessante, ó. É um ralador. Ele não é vazado para não ficar preso, Entupido, né? entupido. Então, aqui, na verdade, só rala. E fica aí mesmo. E quando Fica for uma lavar, pastinha, né? e quando for lavar, é só passar água nesse sentido que tira. e já tira o gengibre. As Aqui já frutas está secas. preparado o molho, então vamos reservar ele Vou e reservar vamos o partir molho. para o macarrão. O macarrão aqui está cozido, mas o processo de cozimento desse macarrão é extremamente fácil. Como é feito de arroz, arroz. ele cozinha extremamente rápido. Então toma cuidado. Põe com água quente Já pega água quente. Água quente. Você pode Vai. pegar água quente, põe o macarrão, pode já desligar o fogo, Pode. desliga o fogo, e aí basicamente coloca o macarrão 1 minuto já. 1 minuto. E Então a vai- água ferveu a Ferveu, água. isso. Ferveu a água, você desliga. Desligou a água, joga o macarrão. Isso. Deixa Aí, 1 minuto. 1 e minuto, já escoa e o depois macarrão. joga bastante água Macarrão. para ele não Pra continuar misturar para cozinhando. poder fazer desse jeito. dar essa cozida. Agora nós vamos preparar o omelete que faz parte da salada, é Isso. Ok, então vamos lá. Primeiro, quebra o ovo. Quebra o ovo. É só para fazer um omelete Boa. bem fininho. Fininha. Vão 2 ovos. Aqui eu tô vendo esse gergelim aqui, nós vamos pôr depois, Isso. né? Vamos colocar no Nossa, final, para dar uma gergelim, viu? ajeitadinha. Bate o ovinho com um pouquinho de sal. Quer que eu acenda o fogo já? Pode. Pode acender? Fogo Importante, baixo? olha, não bater muito o ovo. O pessoal às vezes acha que eu, quanto quando faço mais omelete, bate, bato bastante ovo, aí não pode. começa a partir, não consegue Entendi, segurar. entendi, Então é só quebrou, homogeneizou. Então a gente dá uma untadinha Pouquinho de na azeite. frigideira. Isso. E aí vamos pro omelete. Isso, Gostei dá da sua omeleteira aí, viu? É omeleteira quadrada, porque lá no Quadrada. Japão, quando ela é Japão é tudo redonda. quadrado ou não? Não, quando aqui é redondo, lá é Lá quadrado. é quadrado. Quando lá é quadrado, aqui é redondo e vice-versa. Essa omeleteira aqui é especificamente para sushi. Sushi? Isso, porque ele é usado justamente para fazer o recheio do sushi. Entendi. Então você E vê aí que é uma forma- entendi. basicamente é uma folha só de ovo, né? De ovo para poder dar A o gente tá formato aqui. aí. E aí nós temos aqui ainda... Ó, a alga já está bem hidratada, ó, nós colocamos aqui no primeiro Olha. programa. Olha o tamanho que a alga já ficou. Bem hidratada, ó, folha de alga. Ela estava bem sequinha, olha o tamanho que ela já está. E você colocou na água, ela já hidratou. Já Isso hidratou. ficou bem a Então água. aqui a gente vai só dar uma, ó como que ele já seca, né? É só colocar uma camada, é como se fosse fazer uma panqueca mesmo. Então já tá meio... Ele já soltou, soltou, a nossa então, aí, panqueca. gente, Agora. Solta aqui, deixa já fez esfriar. essa folha. Então, Aí a agora nós gente- vamos montar. Aí o pessoal fala, mas como que consegue cortar bem fininho? Basicamente, a gente corta em duas partes. Partes.
Aí dá uma Enrolou. enroladinha e aí vai. Enrolou na e aí faca vai. mesmo. Ah, porque vai fazer as tirinhas. as tirinhas. Ah, olha a manha dele, entendeu? Você faz Então. fininho, põe uma sobre a outra, rola como se fosse uma rocambole aí, Isso. E aí faz nas tirinhas Aí vai cortando fininho, ó. bem fininho aqui, ó. Então tá bom. Então aqui já tá o omelete. Então agora vamos lá para a preparação do que você vai preparar? prato mesmo. Prato agora. mesmo, vai Agora montar. é pra montar. Então vamos a gente lá. pega uma travessa. Aqui. Geralmente quando Quer usa tirar essa tábua? isso. Vamos tirar a tábua. Vamos pôr pra cá. Cozinha aqui, espaço que não falta. Geralmente a pessoa tem travessa ou branca ou transparente. Mais pra cá, só um Então a pouquinho gente pra só poder para dar um pegar ali. fundo, porque o macarrão é branco, a gente uma forma cama uma aí cama de uma alface, ou uma folha verde. rúcula. Põe aqui a alga. Alga. Aí Perfeito. põe o. Ah, pra você pouco. poder dar uma misturada Exato, neles aqui é. na mão. Porque senão fica muito difícil Tá, querer aí- fazer isso. Cenoura. Cenoura. Que mais? Aí tem O pouco do omelete. Vai pôr tudo? Então vamos colocar uma parte só. Tá. Aí você vai misturar. Aí já dá uma aqui, ó. misturadinha. Põe aqui no meio. Isso. Aí A nós gente vamos mistura fazer aqui. essa mistura pra Tá. dar esse colorido. Olha que Ó, bonito que fica, né? Olha como que, né? Que É, já dá uma cresce, outra. Né? Cresce, o visual dele cresce. Exatamente, O ó. ovo ali, o omelete. Aí, olha, Tá vendo, porque ó? Pelo visual que vocês estão vendo, é o primavera tá aqui, moçada, ó. Bem colorido. falta o caninho. Faltou o cani, E acho que a gente tem que colocar mais um pouco do verde aqui do pepino. pepino. Olha, já você vê que Aí já deu uma consistência. só isso aqui já é Já uma muda. salada, né? Vamos abrir aqui esses pepinos. Isso. Aí, beleza. Tá certo. Então a Agora- gente vai aqui. Que hora você vai pôr o macarrão? Ah, é justamente Pode pôr agora. já? Isso. Mas vai pôr aqui direto. Eu vou fazer o seguinte. O ideal seria, às vezes, você vai misturando aos pouquinhos, porque senão fica só o macarrão no fundo. Daí não dá. E não é Aí- bom ficar misturando muito, porque senão acaba Isso, porque quebrando. o macarrão também quebra, Quebra, né? é Então, isso aí. Então só bem, gente- olha, e bem suave, bem de leve, pra Tá você certo, não. olha. Movimento suave pra você não quebrar muito o macarrão, que aí ele fica muito Olha como que quebradinho. já, né? Olha, e vai A gente ingrediente, salada é sadia, hein? Tô vendo um Isso. tomate sobrando aqui pra Isso. cortar depois. Vai cortar o tomate? Vamos cortar o tomate depois, né? Vou cortar, então vou deixar você cortar. Então vamos lá, aqui tem uma quantidade já que é o suficiente para montar esse prato, pelo Não menos. posso tirar? Pode. Mais um aqui. Né? Então olha Esse como nós que já usamos. é uma salada extremamente bonita. Então aqui a gente vai fazer um arranjinho só para terminar. Tomate e o gergelim, vai por cima. Vai e o por molho cima também e o depois. molho vai por cima também. Aí pega A uma semente de gergelim. semente de gergelim. Semente de gergelim, olha que maravilha. Vamos colocar Pega o molho. ele aqui. Tá perfumado, hein? Esse, ainda, e com esse óleo de gergelim. Óleo de gergelim é uma delícia. Realmente Nota deixa... 10. Bom, agora nós vamos para aquela parte deliciosa, né, Júlio? Isso. Que é experimentar o prato já com aquele... Eu vou pegar aqui do fundinho, porque eu sei que... Olha lá. Olha o molho ali, ó. Ó. Com um pouquinho aqui desse... Essa alga aqui. Tá cheiroso, hein? Tá cheiroso, hein? Isso aqui tá sabendo. Tá cheiroso, hein? Olha, e é fresquinho, hein? Babem aí, vocês que estão aí em casa essa hora da manhã, preparar essa saladinha, ó. Nota 10. Ó, você viu? Botaram até um guardanapinho aqui, olha que frescura. Pois é. A produção aqui tá melhorando, viu? Tá? Excelente. Eu Obrigado que por você ter agradeço. vindo, viu? Obrigado. O programa Bom Gourmet fica por aqui. Até o próximo programa.